Vocês lembram onde a gente parou? Não, lembrar, não é para olhar na apostila. Lembrar, não é olhar. Não, que pontinho do quê? O que a gente vai começar agora? Sem olhar, vou contar com os olhos. Você não olha para baixo. Não quis. A frase que você falou é que se a gente errasse contagem de número na prova, você ia bater na gente. Exatamente. Por quê? Porque é muito fácil, né? Então não pode errar. Então, olha só. Existe vários conte, né? Conte num. O que é conte num, tá? Ele vai contar letras? Vai contar algarismos romanos? Vai contar células em branco? Porque ele só vai contar números. Conte valores. Cuidado para não errar isso daqui. Por quê? Porque a gente tem a grande mania de falar quanto que vale isso daqui, né? Quanto que vale seria o quanto custa, né? Qual é o número que isso aqui me representa. Mas valor, né, é células preenchidas. Não pode esquecer isso. Então, qualquer célula preenchida, ele conta esses valores. Se eu falar que eu vou contar ponto vazio, ó, preste atenção. É o único que não é conte, ele é escrito contar. Ele também tem o ponto, igual qualquer outro conte. E é vazio, não é vazia. Apesar de ele contar células vazias, é vazio. Então, ele só vai contar células vazias, tá bom? E a gente tem o conte.c, que aí ele tem uma condicional, uma condição para ele poder ser executado. A pergunta é, para que eu utilizo tudo isso? Qual é a utilidade disso no dia a dia, meu? Então, olha só para a gente brincar e já estudar junto, olha que lindo isso aqui. Vamos supor que você esteja fazendo uma festa, tá? E eu queira utilizar o Excel para treinar. Então, vamos lá, é a festa dos aprovados. E aí eu vou colocar assim, ó, quem eu vou chamar? Então, o nome da pessoa, né? E o seu acompanhante, né? Então eu vou colocar lá, por exemplo, o Gerson, a Jiraya. Não vai botar aqui, eu posso fazer assim. Gerson. Depois ela vai. O Erondina, não, ela não vai ver. Se ele colocou para gravar, ela não vai assistir também, porque. O Erondino, né? Erondina. Aí eu vou colocar a Erondina. Aí a gente briga, a gente coloca Luísa. Vocês lembram? Luísa Erondina. Luísa Erondina. Por isso que eu falei, Erondina. O Erondina, Luísa, o Zé e a Rosa. Olha só, coisa bonita, né? O Weber. Você lembra, qualquer outro candidato. Ele é político, ele vai trazer alguém, nem vai trazer mulher, vai trazer algum candidato. 22777. Quem mais? Quem que vai vir? O Rodrigo dá aula para vocês? Não. O Rodrigo não dá aula, não, tô perdendo. Ó, o Marlon dá aula para vocês? O Marlon e a policial. Não ia lhe lembrar. Qual que não é, né? Deixa eu colocar mais. Leonardo, mulher brava. O Guto dá aula para vocês? O Guto e a Guta. Acho que Guto é melhor que Naísa. Não, não. Bom, beleza. Quantas pessoas tem aqui, gente? 14. Pessoas. Aí você vai fazer assim. Pessoas. E aí, igual, conte ponto valores e você seleciona todo mundo. Acabou? Pronto, tem 12 pessoas. Olha só a facilidade. Deixa eu diminuir. Aí, olha só a facilidade. Pô, o Weber não vai trazer ninguém. Então eu vou lá e vou apagar o Weber. O Marlon falou que não vem mais. Pronto, olha lá. Né? Eu não preciso ficar fazendo contagem um a um. Tá, legal, Jefferson, mas isso daí, moleza, né? Eu poderia ter contado na mão, são poucas pessoas. Mas e se fossem bastante pessoas? Eu quero, por exemplo, agora, colocar aqui, ó, PGTO.
Então, cada um vai pagar. Eu vou colocar aqui se a pessoa pagou ou não, vou colocar o valor, na verdade, né? Vou colocar o pagamento e o valor, vai. Então, vai ficar assim. Deixa eu colocar só para a gente deixar tudo do mesmo jeito. Ó, quando eu faço isso daqui, ó, eu estou aumentando o tamanho da coluna, certo? Se eu der um duplo clique no final, sempre no final, tá? Então, por exemplo, se eu quero ajustar a coluna C, eu venho entre o C e o D, ou seja, no final do C, e dou um duplo clique aqui, ó, nessa junção. Eu dou um duplo clique e aí ele ajusta. Agora, vamos supor, eu quero a C e a D do mesmo tamanho, igualzinho. Eu seleciono as duas, ó, e puxo qualquer uma das duas no tamanho que eu quero. Eu quero elas grandonas assim, aí as duas estão iguais. Se eu pegar aqui, ó, e puxar, ó, deixar as duas pequenininhas, tá? Exemplo, às vezes você precisa fazer alguma coisa que você só precisa preencher. Exemplo, pode ser assim, ó, matéria, e aí eu quero colocar a falta, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e assim por diante, até o dia 30, né? E aí você coloca lá, português, matemática, física, física, química, história, beleza. Aí eu quero colocar as faltas das pessoas aqui. Então ou eu poderia simplesmente colocar assim, ó, segunda, terça, olha só que legal. Vou clicar no segundo aqui, ó, puxar nesse cantinho, ele automaticamente preenche para mim. Olha que bonitinho. Aí eu vou colocar o nome das pessoas, né? Ó, vou fazer assim, é mais fácil. Ctrl C, Enter, ele cola. Eu quero deixar agora tudo pequenininho isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Deixar assim, ó, pequenininho. Sabe que ficou tudo juntinho aqui? Então eu vou, na verdade, aumentar um pouquinho isso daqui. Deixar ele assim. Posso selecionar aqui, vir aqui na página inicial e falar para ele ficar para cima, assim, ó. Olha só. Deixar centralizado e no meio. Pronto. Olha só como ficou tudo igualzinho as células aqui, ó. Né? Então aí eu venho aqui, ó. Selecionar todas elas, alinhar no meio, centralizar no meio, né? Para ela ficar no meio da célula. Qual que é a diferença meio e centro? Aqui está a célula, né? Se eu falar que é centro, é em relação à horizontal, né? Então ele vai ficar sempre no centro da célula, centralizado. Se eu falo no meio, ele pode ficar escrito embaixo, inferior, no meio ou superior. Então se eu falo que eu quero que ela fique centralizado superior, então vai ficar escrito assim. Eu quero centralizado no meio, vai ficar meio e no meio, certo? Essa é a diferença entre meio e centralizado. Nesse caso que eu liguei os dois. E aí, ó, agora eu vou começar a preencher aqui, ó, por exemplo, x, f, f, x, x. Faltou, tava batendo nas pessoas. Vou ver. Costume. X, o Zé não falta. Faltou, estava fazendo campanha política. Beleza? Olha só. Tudo certinho, sem nenhum espaço diferente do outro. Então eu vou selecionar os dois aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho. Os dois ficam iguais, centralizados. Tá, mas eu quero colocar aqui o que cada um vai trazer. Mas eu não vou colocar, eu vou comprar essas coisas, então vai ter a quantidade. Né? Então eu vou dar um duplo clique aqui agora. Deixa eu só deixar mais escuro, porque vocês não devem estar nem enxergando direito, né? As linhas aí. Algumas assim fica melhor. O projetor não está claro pelas. Acho que é o conector também. Aí. Ó, quantidade, aí eu vou colocar, por exemplo, a descrição, o preço unitário e o preço total. Olha só. Selecionar aqui, como é só um negocinho de brincadeira, eu não vou fazer tudo certinho. Então eu vou pegar aqui agora, quantidade. 2 quilos de carne, né, o preço unitário R$50, eu vou fazer aqui no preço total, igual os 2 vezes os 50, certo? Enter. Aqui embaixo eu já vou colocar o saldo aqui, ó, total, e aí eu vou fazer uma fórmula para somar toda essa coluna aqui, ó. Toda essa célula. Como que eu faria aqui? Igual soma. Parênteses. Parênteses. E 4.
Posso selecionar ou eu posso escrever, né? I4, 2 pontos. por que 2 pontos? Que até. É até. E 8. 2 pontos e 8. É isso? Beleza? Fechei, dei enter. Perfeito, é isso mesmo. Agora vamos lá, quantidade. Vou colocar aqui 2 refrigerantes, né? Custa R$8 cada um, igual isso daqui vezes isso daqui. Tá? Aí vamos lá. Vou comprar agora também 2 cervejas. Só que vocês vão ver que interessante depois. Cerveja custa R$9, igual isso daqui vezes isso daqui. Olha que bonitinho agora, ó. Vou colocar um carvão que custa R$15 e vou fazer a mesma coisa. Preste atenção agora no que vai acontecer aqui. Deixa eu só acrescentar uma linha aqui, faltou uma linha. Isso. Ok. Ó, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar uma, vou colocar a R$5. Vou dar tab, ó, não vou mexer em nada. O que ele fez? Automaticamente ele fez a minha conta. Por que ele fez a minha conta? Porque todo isso daqui, ó, falando que é aquilo lá vezes isso daqui, aquilo lá vezes isso daqui, aquilo lá vezes isso daqui, aquilo lá vezes isso daqui. Então, quando eu coloco o número aqui, o Excel falou, opa, já preencheu 4 linhas assim, a quinta eu vou fazer automaticamente. Então, se na prova cair alguma coisa referente, falando, o preenchimento automático do Excel será após a quinta linha. Beleza? Após a quarta linha, né? A quinta linha já é automático. Beleza? Não esquece disso. Já caiu no CEF, já é uma pergunta relacionada a isso, tá? Aí, aqui, ó, eu tenho o total. Só que olha só, quanto que vai ficar para cada pessoa? Quanto vai ficar para cada pessoa? Fazer a média. Eu vou ter que fazer o total, então, ó, por pessoas, vou colocar só por P aqui, igual ao total dividido pela quantidade de pessoas que eu tenho, correto? Eu vou dar Enter. Então, dá 17,11 para cada pessoa. Então, posso fazer assim, ó, pagamento. Primeiro, eu vou colocar valor. Eu poderia colocar assim, ó, que é 17, mas estaria certo? Não, né? Porque eu tenho 2 pessoas, correto? Então, eu teria que fazer o seguinte. Olha só o que eu poderia fazer. Igual, conte, ponto, valores, nesse pedacinho aqui, ok? Multiplicado por 17. E vou dar Enter. Por exemplo, vou tirar a Luísa, vou tirar a Rosa aqui do zero. Olha só. Você viu que eu tirei a Rosa, o valor total continuou, porque eu não diminuí a quantidade de coisas compradas, mas a quantidade de pessoas diminuiu, já a quantidade por pessoas já mudou e já mudou o meu valor que eu tenho que pagar aqui. Agora, eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, né, ó, conte valores vezes H1. O H1 eu posso bloquear ele colocando esse cifrão, depois mais pra frente a gente pode aprender sobre isso, tá? Não é interessante aprender agora. Mas eu coloco esse cifrão aqui e aí eu consigo puxar, eu vou puxando pela essa alcinha aqui, ó. Olha que bonitinho agora. Olha como que o Zé e o Ever pagam menos. Tá? Por quê? Porque eu fiz, né, ele contar os valores daqui até aqui, como aqui só tem um valor, então eu consigo preencher. E olha só, o Jefferson pagou R$40. O Heron, mão de vaca, só deu 15. O Zé não pagou nada, né? Vai pagar no dia. O Ever, né, vai pagar também no dia. E o Guto pagou R$50. Olha só, eu poderia fazer agora aqui a contagem de números aqui nessa cadeia de caracteres, aqui nesse intervalo, para saber quantos me pagaram. Então, se eu contar números, vocês concordam que dá certo, né? Mas e se eu paguei certinho os R$38,50 e eu quisesse escrever OK, pagamento está OK? Vocês concordam que não daria para saber quem vai pagar no dia, quem vai pagar no dia e quem está OK, né? Então, eu não conseguiria só com continuo. Eu teria que fazer uma função diferente. Então, eu poderia criar aqui uma condição
perguntando se nesse intervalo tem alguma coisa que me validasse que essa pessoa pagou. Por exemplo, conte se nesse intervalo aqui tiver escrito OK. Beleza? Então, por exemplo, o Heron não está OK, porque ele me deve. O Guto não está OK, porque eu devo para ele. Então, ou seja, eu só iria contar se tivesse OK. Tá? Outra coisa que daria para a gente fazer. Então, ó, estou falando de conte num, eu poderia ter usado. Usei conte valores, eu só não usei conte vazio. Mas eu poderia, né, ter usado aqui, ó, por exemplo, dos pagamentos, né? Vamos supor que eu não fosse colocar números aqui. Eu fosse só colocar o valor que a pessoa deu. Se eu dei 38,50, eu dei 38,50, ponto, acabou. Se alguém vai pagar no dia, eu poderia colocar aqui, ó, botão direito em cima da célula, inserir um comentário e colocar aqui, ó, vai pagar no dia da festa. Beleza. Aí a minha célula fica com essa caixinha vermelha no canto. Na hora que eu levo o mouse, ele coloca lá para mim. E aí eu poderia, por exemplo, usar aqui para contar quantas pessoas não pagaram. Aí eu ia mandar um contar vazio aqui no caso. Beleza? Então, nessa aplicação que a gente usaria todos os contes. Agora, olha só que legal. Só para a gente... Eu sei que no celular, se você baixar lá na Apple Store, na Play Store, tem vários aplicativos, por exemplo, de churrascômetro, de fazer festa, que você vai colocando só a quantidade de pessoas, ele já vai te dando a quantia que você tem que comprar, certinho. Mas é legal isso daqui, é o que a gente pode personalizar. Por exemplo, a gente calcula mais ou menos uns 300 gramas de carne para cada um, né? Agora, com os vegetarianos, está diminuindo mais ainda. Então, a gente pode colocar uns 250. Vamos lá. Então, olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar a quantidade de carne, que a quantidade de carne ela vai ser o quê? Ela é igual à quantidade de pessoas que vai, vezes 250 gramas. Certo? Ou seja, 0,25 de 1 quilo, né? Então, vou dar Enter, eu realmente precisaria comprar 2 quilos de carne. Refrigerante, vamos calcular que cada 2 pessoas tomem 1 litro de refrigerante. Então, a cada 4 pessoas vai tomar 1 litro de refrigerante. Então, a gente poderia fazer esse conto, falar ó, que a quantidade de pessoas vezes 0,04. Você compra 3,2 de refrigerante. Cerveja. 8 pessoas, cada pessoa bebe mais ou menos umas 24 cervejas de garrafa de 600. Tô pegando base como eu, assim. Tipo, não é essa a média? Certeza. Que a Chara vai falar que tá pouco cerveja. Ó, carvão. Carvão nem precisa de carvão, né? Faz sashimizinho da carne e já é. Farofa. Não come farofa, zero. Então a gente poderia customizar isso daqui, ó, e automaticamente ele muda o valor por pessoa, muda o valor que está aqui para cada um, então ele vai mudando automaticamente, tá? Esses são alguns dos usos práticos de conte num, conte valores, contar vazio, conte C. Agora vamos fazer o conte C. Eu vou apagar tudo isso aqui agora. Ô, Jorge. Na verdade eu não vou apagar tudo não, eu vou fazer uma outra planilha. Oi. O comentário que você pôs lá, ele vai ser desconsiderado no conte vazio, né? Em termos de conte vazio, sim. É o conteúdo dela. O comentário, ele simplesmente ignora. Ó, eu vou apagar aqui agora, eu vou deixar isso daqui. Eu vou excluir. Beleza. Vamos supor aqui, ó, que o pagamento do Gerson tá ok, o Heron tá ok, o Zé vai pagar no dia, deixei em branco aqui, né? Aqui o Eber deu R$20, né? E o Guto deu apenas R$10. Então, olha só, eu quero saber, então aqui é o status de como está o pagamento de cada um. Então, o que eu vou fazer? Agora, olha só. O que é um conte C? Ele só vai contar dependendo de uma condição. Se uma condição satisfazer o que ele precisa, né? Então, por exemplo, se um número for maior que 0, ele conta. Se um número for menor que 1, ele conta. Se o número for maior ou igual a 2, ele conta.
Se dentro da célula estiver escrito ok, ele conta. Então ele só vai contar se atender. O nome disso daqui, tá, é o que a gente chama de critério. Tá? O SESP usa muito funções que usam o C. Tá? Então tem que ficar bem atento. Conte C, soma C, média C, o próprio C sozinho, tá? Então, neste caso, que ele vai contar dependendo de uma condição, de um critério. Como que funciona essa forma? Então, eu vou colocar assim, deixa bem grandão aqui para a gente enxergar. Ó, eu quero falar assim, ó. Vamos colocar assim, vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui o valor que ele tem que pagar, o valor pago e o status. Ok? Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou selecionar essas três aqui, vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui o tamanho 12 das células, centralizado, no meio. Beleza. Valor a pagar. A pagar tem prazo, gente? A pagar tem prazo, gente? Por quê? Ih, garoto, eu não tô orgulhoso. Quando eu cheguei lá no meu serviço, onde eu trabalho de verdade, quer dizer, eu trabalhava, né? Podia se não estava no meio, ficar louco. Todos os layouts, né, as plantas, né? Tem lá quando você chega principalmente numa reforma, né? A construir e a demolir, né? Lá com crase. Gente, tira. Não, isso. Seria muito bom em português. Não, isso. Vai ser básico. É o mínimo. Mínimo, meu amigo. Bom, vamos lá. Ó, valor a pagar. Então, ó, eu tinha que pagar R$48 e foi pago 50. Eu tinha que pagar... vou colocar aqui, todo mundo tinha que pagar 48, né? Menos o Zé e o Everton que vai pagar uns 4. Beleza. Valor pago. O Heron, calote, né? O Zé deu 12. O Zé deu 22. Ele não gosta de 22. O Weber deu R$13. Nada pessoal. Nada subentendido. Morrendo, olha a pessoa me matando. Nada subentendido. Absurdo! Vamos fechar a rodovia, porque não é ditadura, a gente quer golpe militar. Ele tá colocando, rapaz, tá colocando. Idiota mesmo. Eu não tô Tudo isso pros colocando alunos nada. lembrarem ou não? Oi? Tudo isso pros alunos lembrarem? Não, isso aqui é só sacanagem mesmo. Você vai ficar quietinho na minha aula? Vou. Você vai ficar mexendo no celular? Na minha Não, sala de aula você você mexe no cala a celular. boca, ó. Sabe o que eu tô vendo? A convocação do meu nome, cara, na Confederação Paulista de Luta de Braço, Tá idiota. vendo por que ele quer soltar um menininho lá? Qualquer coisa, Lugo Heron, marido de aluguel, sabe? Você escreveu marido, ó. Quem é, moleque? Você vai bater no... Cara, coisa linda. Ó, aí é o seguinte, então, ó, o Gerson devia 48, pagou 50, ele é honesto. O Heron e a Luísa é outra pessoa, tá? O Herondino aqui e a Luísa. Não pagou, porque caloteiro, né? O Zé, o Weber, pagou abaixo. E o Guto também pagou assim. Não, o Guto pagou assim. Né? O Guto disse que não vai pagar, a verdade é isso. E segundo a lei... Ó, o status do Gerson, então. O que eu tenho que fazer? A gente pode ter... Vamos colocar duas situações a princípio, beleza? Quais são as duas princípios? As principais. Uma, o cara pagou e está ok. Beleza? A segunda, o cara está devendo. Certo? Vamos colocar só, por enquanto, essas duas opções. Então, eu quero colocar um status. Qual que é o status? Eu quero, se
esse cara pagou 50 menos o valor que era para ser pago, então eu vou falar para ele que está ok. Eu coloquei menos, é maior. Ok. Agora, caso contrário, esse cara aqui, né, se for menor do que isso aqui, ele vai estar devendo. Então, olha só, eu fiz uma condição, mas não é de contagem. Eu fiz uma coisa diferente agora. Eu falei que é para ele aparecer uma mensagem de acordo com o que eu quero. Então, eu falei assim, meu amigo, se esse valor aqui ele for maior que esse daqui, beleza, ó, pensa assim, se o cara pagou mais do que ele devia, tá ok, certo? Então, a gente pensando só nessas duas hipóteses. Eu não vou colocar aqui que está sobrando R$2 ainda, não é isso que eu quero, é só para fazer o status. E aí, olha só que legal, eu pego tudo isso daqui, copio, e aí, olha só que interessante. Eu não tinha visto que só tinha eu colocado como pagador, né? Mas ó, tá tudo devendo. Ah, vamos fazer o teste. O Heron foi lá e pagou. 48. Deu certo? Não. Por quê? Porque eu falei que se isso daqui fosse maior que isso. Então a pergunta agora para vocês é: 48 é maior que 48? Não, então ele não vai dar certo. Então o que eu tenho que fazer lá? Falar que ele é maior ou igual. Porque se ele for maior ou igual, aí beleza. Então agora eu vou fazer o teste, vou copiar de novo, ó, vou apagar só para vocês verem que eu estou copiando. Puxar no cantinho, beleza. O Eber foi lá e pagou, 24, ok. O Zé foi lá e pagou, 24, ok. O Guto foi lá e pagou, 47,99, tá devendo, certo? Tem que pagar 48, aí tudo ok. Mas isso é uma condição, que a gente já vai ver agora essa fórmula aqui, testando duas possibilidades. Nesse caso do Conte C, eu vou utilizar ele somente quando eu tiver uma coisa só para fazer, que é contar. Então eu quero contar quantas pessoas, vou apagar agora aqui, quantas pessoas pagaram aqui nesse meu valor pago aqui. Então, se aqui eu tenho 48, né, que seria o valor a pagar, eu vou fazer um Conte C assim, ó, igual conte.c, eu quero que ele conta se neste intervalo os números forem maior que, aí vai ferrar, né? Por quê? Porque eu tenho números que tem que ser acima de 24 ou acima de 48, e aí eu não vou conseguir. Mas eu vou colocar 24 aqui só para a gente brincar. Então, eu quero contar se do D4 até o D8 for maior que 24. Mas preste atenção que ele vai dar um erro agora, ó. Ele não vai contar. Por que ele deu esse erro? Então, vamos lá. Lá no concatenar, eu falei para vocês que toda vez que a gente fosse usar um texto, a gente precisaria fazer alguma coisa. O que era essa alguma coisa? Entre aspas. Aspas. A pergunta é, 24 é número? É. Maior é número? Que número que é esse aqui, ó? Existe algum número assim? Não, né? Isso aqui é só um símbolo. Ou seja, ele é um texto. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu tiver isso daqui dentro do Conte C, eu preciso colocar entre aspas. Se eu não colocar entre aspas, não vai funcionar. Então, eu vou colocar aspas. Gerson, mas eu coloco só no símbolo ou em tudo? Aí você tem que colocar em tudo, tá? Em volta dele todo, tá? Aí eu dou Enter. Aí, ó, eu vou falar que acima de 24, do D4 ao D8, tem 3. Tá certo isso? Por que tá errado? O que tá dando de errado aqui? 50, não 50, tá certo. 50, 50, 60. E aí, agora tá certo? Por que tava errado? Não, porque não era maior ou igual, era só uma. Exato. Porque lá no nosso preenchimento, eu falei o quê? Maior que 24. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. Isso aqui é maior que 24? Não, então ele não conta. Eu tenho que colocar o igual. E sempre, tá, gente? Ó,
maior ou igual, menor ou igual, ok? Então vamos lá fazer agora. Maior ou igual, maior ou igual. Agora ele vai dar certo. Sim, agora ele contou os 5. Preste atenção, naquela hora que eu fiz o status aqui, eu comparei duas coisas para ele escrever alguma coisa para mim. Então, eu comparei, neste caso aqui do exemplo, 2 valores, 2 números, e eu quis escrever ok ou devendo. Aqui eu não estou comparando nada, eu só estou perguntando o critério para ele. É maior ou igual a 24? É. Se é, conta. A única função do contar é contar. Ele não vai fazer nenhuma outra coisa, ele não vai escrever, ele não vai fazer nada, ele só vai contar. Então, o resultado de conte num, conte valores, contar vazio e conte C sempre será um número. Sempre. Nunca vai ser outra coisa que não seja número. Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, conta os nomes de vocês aí. Contar os nomes, já? Não tem como contar os nomes. Ah, não, vou fazer diferente. Conta a quantidade de colheres que tem dentro da sala de aula. É diferente. Então eu vou lá, 1, 2, 3. Então o meu resultado de contagem sempre vai ser um número, nunca vai ser um texto. Tá? Agora, partindo da mesma ideia aí de ser, de contagem, de condição, eu vou pular o conte C, a gente vai lá para a página 30, acho que está na 38, se eu não me engano, que é o C. Lá em cima, porque eu quero já passar primeiro essa condição, tá? Para depois a gente ir lá para o soma C. Eu observei que no C não colocou entre aspas. Oi? Na condição C você não colocou entre aspas. Exato. Eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Então, olha só. Aí, o que é o C? Por que eu quero que vocês vão para essa página aí? Observe que eu coloquei uma chuvinha, um guarda-chuvinha fechado. Qual que é a analogia que eu faço aí? Vou sair de casa. Você olha para o seu tempo e fala, vai chover. Então você olha para a nuvem e você fala assim, vai chover. Então você pega o guarda-chuva. Olha para a nuvenzinha, está chovendo? Não. Aí você não pega o guarda-chuva, deixa ele fechadinho na sua casa. Quando eu tenho uma condição no Excel, ela só pode ser verdadeira ou falsa. Ó, então o C, ele só vai me gerar uma condição verdadeira ou falsa, tá? Cuidado, vocês já tiveram aula de lógica, né? Sim. Cuidado um pouquinho para não se atrapalhar com as coisas que a Sônia fala e o que eu falo. Tem a mesma ideia? Um pouco. Quando eu falo aqui que o C só pode ser verdadeiro ou falso, lá na Sônia, o que ela falava? Ela te dava uma premissa, falava que nessa frase ela era falsa, então o C, então, só podia ser quem? A Vera Fischer. Vocês já não aprenderam isso? Que a Vera Fischer é falsa, não é isso? Então, olha lá. Então, lá na Sônia, ela te dava essa informação, ou o enunciado te dá a informação, ou você precisa achar essa informação no enunciado, de uma ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco premissas, para você, então, encontrar que ela é falsa e saber que o C é verdadeiro, então é falso. No Excel, você não vai ter essas informações aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Então, como que funciona? Funciona mais ou menos como a nossa vida funciona. O sapo aqui não vai cantar igual papagaio. O sapo só grojeia. Eu nem sei, grojeia, né? Eu nem sei o que o sapo faz. O que o sapo faz, Heron? Como? O que o sapo faz? Coacha. Coacha. Isso, muito bem. Coacha. Bom, então olha só. Aqui, a estrutura do conte C, ela faz você contar, aí você vai ter um intervalo, e aqui você vai ter esse critério. Certo? No soma C, que não tem ponto, a gente tem outras coisas, tá? Depois a gente vai ver. Que é o intervalo, depois o critério e depois a soma. Já no C, que está aí na tua
página da apostila, ele tem o C, e aí você abre o parênteses, e aí a primeira parte dele vai ser o seu teste lógico. E nesse teste lógico, você só vai ter duas opções. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, preste atenção. Se eu falar para vocês, essa caneta é azul, verdadeira ou falsa? Ou tem uma outra possibilidade? Ou é verdadeira, ou é falsa. Não tem um talvez. Ou é verdadeiro, ou é falso. Então é binário mesmo. Ou é isso, ou é aquilo. Não tem como ser uma terceira opção. Tá, Jefferson? Entendi. Sempre vai ser verdadeiro ou falso. Sempre. E na estrutura do C, na fórmula do C, no jeito como você vai escrever, que a gente chama de sintaxe, ela sempre vai se apresentar desse jeito. Então, o que eu brinco, né? Na hora da prova, você coloca lá a nuvenzinha aqui no primeiro, que é o teste, aqui é o guarda-chuvinha aberto e aqui é o guarda-chuvinha fechado. Então, você olha para a nuvem, se isso daqui estiver chovendo, você pega o guarda-chuva. Se isso daqui não estiver chovendo, você não pega o guarda-chuva. Tá, professor, mas como que eu vou fazer isso? Então, olha só como que eu estruturo isso aqui dentro do Excel. Igual, C, abro parênteses. Aqui vai ser meu teste. O que eu quero testar? Eu quero testar se esse número é maior que esse. Então, eu vou testar. Ó. Eu quero falar que o D4 é maior ou igual a 48, que é o C4. Ok? D4 é maior ou igual a C4? Então, esse é o meu teste. Se isso daqui, que eu estou testando, que é o meu teste lógico, for verdadeiro, ele vai fazer essa primeira parte. E aí, aqui, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso falar para ele escrever ok, por exemplo. Ah, eu quero que ele faça uma conta, Jefferson. Beleza, então aqui você vai colocar o que você quer que ele faça, tá? Vou colocar só aqui, X. E, se caso eu olho para o meu teste, se o D4 não for maior ou igual a C4, então vai ser falso. Então ele vai fazer Y. Então, olha só. Eu comparo um número com o outro, uma célula com a outra. Se ela for verdadeira, ela vai fazer o que está aqui. Se ela for falsa, ela vai fazer aqui. Em hipótese alguma, por exemplo, na prova, vai ter lá a alternativa. Ah, ele vai fazer X. Beleza. Ele vai fazer Y. Beleza. Ele vai fazer X e Y. Jamais ele consegue fazer essas duas coisas. Ou ele faz X, ou ele faz Y. É o que eu acabei de falar. Ou está chovendo, ou não está. Ah, está garoando. Está chovendo. Ah, está nublado. Não está chovendo. Beleza? Ou é, ou não é. Nunca tem um meio termo. Tá, professor, entendi, mas eu ainda não consegui ver a aplicação disso. Não consegui entender como que eu vou aplicar. Então, neste caso aqui, ó, eu quero colocar se ele está pago ou se ele está devendo. Então, eu vou lá e faço o que eu fiz naquela hora. Igual, se o D4 for maior ou igual ao C4, aspas, pago, aspas, devendo. Agora vamos lá, olha só que legal. Sem olhar para cá, eu olhando para a minha fórmula aqui, eu olho, peguei o enunciado na prova para poder resolver. Não estou nem vendo isso daqui. Você vai pegar o seu pincel, o seu lápis, sua caneta lá na prova e vai achar o ponto e vírgula. Achou o ponto e vírgula? Passa um risco. Acha o outro ponto e vírgula? Passa um risco. Quais são as três partes da sintaxe que eu passei para vocês? Teste lógico, verdadeiro e falso. É onde estão os pontos e vírgulas. Ou seja, eu já tenho minha estrutura ali. Então eu vou testar primeiro isso aqui, ó. D4, quem que é D4? 50. Maior ou igual. Quem que é C4? Eu não gostava de C4. 48. Nossa. Bomba. Nem pode brincar mais. Ó,
Então, 50 é maior ou igual a 48? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, eu apago, eu não faço nada com o falso. O resultado do meu C é escrever pago na célula. Tá? Ó, vamos fazer diferente agora aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, 30, 30. Aí eu vou colocar aqui, ó, igual, se o D, nem sei como é isso, 7. O D7 for menor ou igual a C7, ponto e vírgula, 40 menos 20, ponto e vírgula, 2 vezes 10. Fechei parênteses. Ó, esquece o que a gente está fazendo de conta. Preste atenção aqui. Se D7 menor ou igual a C7, ponto e vírgula, 40 menos 20, ponto e vírgula, 2 vezes 10. E aí, o que você tem que fazer? Vai dar sempre a mesma coisa. Não sei. Primeiro divide. Você faria conta aqui, nesse caso? Preste atenção. Ele não vai dar só verdadeiro ou falso. Aí você vai lá na tua prova e faz aí, ó. Esse aqui é o teste lógico, esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o falso. Aqui é uma conta fácil. Se você olhar, dá 20 aqui, dá 20 aqui, não dá? Você vai fazer conta? Não, você sabe que o resultado disso é 20, porque só pode dar verdadeiro ou só pode dar falso. Você nem faz conta, não faz mais nada. E já mete bala pra frente. Agora, vamos mudar aqui. Vamos trocar isso aqui. 2 vezes 100 agora. Mudou. Então, um vai dar 20, outro vai dar 200. Primeira coisa para vocês não se preocuparem na hora da prova. Nunca façam os dois. Nunca façam os dois. A primeira coisa que você sai da tua casa, você sai da tua casa pegando o guarda-chuva indo para fora? Não. O que você faz primeiro? Tá chovendo. Ó, tá chovendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu teste lógico. É testar. Então, eu vou testar. D7 é menor ou igual a C7? Verdadeiro ou falso isso? O que você vai fazer com o falso? Ignora o falso. E você vai calcular o que está no verdadeiro. O que está no verdadeiro? 40 menos 20. Então, o resultado é 20. Certo? Eu brinco que o C é uma das funções mais fáceis na hora da prova. Quando ela se complica, quando eles começam a colocar aqui dentro funções que vocês já aprenderam. Então, por exemplo, se esse número aqui for menor ou igual a esse número aqui, conte os valores da célula tal. Se isso daqui for maior que isso daqui, tire a média da célula tal. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, se a média do aluno X for maior que 7, né? Então a gente teria essa média do aluno X, a gente colocasse que ele é maior que 7, calcule a média da sala. Então a gente, dependendo de uma condição, a gente ia calcular a média, senão não ia calcular nada. Tá? Dependendo de uma condição, eu te dou um desconto, senão não te dou um desconto. Dependendo do valor que você ganha, vocês conhecem um negócio chamado imposto de renda? Né? INSS, vocês conhecem? Tá vendo? INSS, conhece? Nunca ouviram falar? Então vamos brincar? Então vamos brincar agora. Olha só que bonitinho. A gente vai fazer isso daqui. Eu vou abrir uma planilha. Ô, disquete, fala um salário bom aí. Salário bom. 1.210. Isso você vai ganhar no INSS, né? Eu vou pedir. Tirando os consignados. Já tá consignado antes de passar, né? Já comprometeu antes de passar. Qual que é o salário do INSS? Você não sabe? Não, falaram para não se preocupar com o salário, então nem tô. Eu acredito nisso. Você está fazendo até conta, já está fazendo até consignado. Não consigo nada. 5.932 e 18. Nossa.
Não sei quanto que é. Agora, vamos ver se vocês estão bom. Eu vou. Tá gravando. Ô Zé! Assiste essa parte. Agora eles vão me responder quais são as faixas do INSS agora. Vamos ver se eles estão craques. E eles não estão com a tua apostila aqui e nem podem mexer no celular. Então, vamos lá. Qual é a faixa do INSS? Até quanto que está isento, gente? Vai? Isento. Isento. Tem alguma coisa isenta? Não. Abaixo de 0 só, né? O resto tudo o governo come. O que não trabalha. O que não trabalha. Ah, mas o professor não trabalha, só dá aula. Então a gente não paga INSS, né, Leirão? Tá. Exatamente. Até quanto é 7%? 7 alguma Eu falei 7. É 7%? Não. Ah, até quando é? 7,5%? Vai aparecer o 8 aqui. Aumentou as casas decimais. Ou posso deixar assim, porque o que vale é o que está dentro da célula. Lembra que eu falei? Isso. Vai, gente, agora eu quero ver, hein? Vai, ô flamenguista. Por quê? Só porque hoje é finado, você veio com camisa de luto? Entendi. Ó, e aí? Eu vim com um bonequinho, cara. Com a bermudinha verdinha. Até aí é 1212. Como eu já falei, o primeiro os colegas falam. 1212, beleza. Então, 1212 é para 7,5%. Isso. Não tem problema. Agora que você notou? Eu não tinha percebido ainda. Agora tem... E aí, agora? Vai, gente! 9%. Então, né? 9%. Mas é do quê? Lógico, né, Jorge? De 1.213 a... Não, 1.212,01 a... Gente... Você sabia que cai? Vai vender assim. Ah, não cai! Então, o valorzinho. Você não tem certeza? A gente sabe. Ah, desculpa. Vai, eu... Já manda aí, Char. Qual que é o número? 2. Já falei o 2, agora o resto é de povo. 2 para ser alguma coisa. 2. É 2 para ser 24. Não. Vai, 2 para 124. Nossa, vergonha, gente. Vergonha. Isso é uma vergonha. Tô brincando, gente. Acho que preciso decorar isso aqui. Né? Eu vou colocar 13 aqui, só para não ficar grandão, tá? O que mais? E agora? É acima? 425. 2,425. Agora o pessoal fala o resto. Na verdade, Ah. tudo é a casa do centavo. Né? Ou é para cima? Pra cima. Agora não tem mais divisão? Então, 7 Não. Tem? Não tem. É 7 mil e alguma coisa. Não, aí é o de 12%. Ah, Ainda tem mais Põe duas a taxas. 3, não, põe a 3. Põe 3,430, vai. E a outra faixa vai por 3. que é quantos por cento aqui? 12. E a outra? 3,431 a 3,427. 7,87. Que é o quê? 14%. Isso. E agora é assim. Não tem, não paga assim. Não paga INSS, não paga acima. Se eu ganhar acima disso, eu não pago INSS. Não, você vai declarar até o quê? Poxa, gente. Então eu quero ganhar acima de 7 mil. Ele vai te morder no imposto de Você renda. vai declarar só até 7. Vai me morder no imposto de renda, né? Droga. Ó, o que eu quero aqui que vocês entendam a gente tem 4 hipóteses, beleza? Na verdade, a gente tem 5, né? Porque eu tenho acima disso daqui. Sim. Então, como que eu vou tratar isso em uma função que eu tenho que testar alguma célula com outra célula e ele só pode dar 2 opções? Como que eu vou fazer isso? E aí, achou? Vamos por
povo. Ó, que bonitinho, hein? Acertaram só 1.212, o resto tudo errado. Mas não, 7.080. Ó, mas vocês acertaram todas as porcentagens, as alíquotas estão todas certas, ó. Que isso, hein? O 7.887 errou, tem 22 centavos também ali, né? Eu falei que tinha centavos. Não, falou, mas não falou quanto, então errou. O que altera o valor é 1 centavo para cima. Não importa, não altera. Pessoal, se por 1 centavo você não entra no céu, ó. Já... Não. Lembra aquele dia que você negou 1 centavo mendigo? Deus falou com você. Não lembro, então. Tchau. Se por um centavo não entrar no céu, vai ficar com o caminhão parado na porta. Ah, eu entendi. Ó, olha só. Só que aí você tem que atualizar ali também. Oi? Tem que atualizar a célula. Tem que atualizar, verdade. Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Quando eu falo que eu tenho só duas opções, então, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, salário, né? Eu ganho 5.900 alguma coisa. E aí eu vou colocar o desconto do INSS aqui, ó. Então, como que eu vou colocar? Ah, digita, Gerson. O desconto do INSS, o cara ganha 5.000, é 14% só. Então você vai fazer igual, pegar o valor aqui, multiplicado por 14. Certo? Não. Certo. Esse é o Não. desconto. Não. De 3.000 a 5.000, certo? Vamos pensar. Calma, tem um monte de coisa. Esse daqui não seria o desconto a ser descontado conforme a nossa tabela? Mas vocês concordam comigo se eu vier aqui e o cara falar, ó, eu vou te dar 10.000 de salário agora. Vocês concordam que está errado aqui? Não tá? Porque o primeiro não era nem para cobrar, né? Mas vamos supor, vai. Eu fui rebaixado do meu cargo, vai. Perdi meus cargos de comissão, minhas coisas tudo. Enfim, não importa. Tá certo? Por que não dá certo? Porque eu mudei de faixa. Então eu não posso fazer um cálculo com um número aqui, ó, absoluto, um número determinado. Eu preciso que esse 14% pareia. Me bate já. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que até 2.000 fosse 7,5%, tá? E acima de 2.000, tá? Então 2.001, ele cobrasse 15%, ok? Então vamos pensar nessas duas possibilidades para a gente não ficar aqui se debatendo só sobre isso, tá? Então, qual seria o desconto? Como que eu faria isso daqui? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar aqui, ó, igual. Se o salário que eu tenho for menor ou igual a 2.000, então eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o meu salário e multiplicar por 7,5. Se ele não for menor ou igual a 2.200, eu quero que ele pegue o meu salário e multiplique por 15%. Olha só. Então eu vou dar um Enter agora, ó, só para a gente fazer as contas mais fáceis. Ó, eu vou colocar 10% e 20%, tá? Fica mais fácil. Então ele ganha 2.200, está cobrando 20%. Eu vou mudar aqui agora a minha faixa, 1.800. Ele vai cobrar 10%. Certo? Então, olha só como que ficou a minha conta. Se o B1 for menor ou igual a B4, que é esses valores aqui, calcule isso. Se não, calcule isso. Tá? Então, eu preciso indicar para ele. Ô, Gerson, tá, mas e se eu tivesse, por exemplo, então aqui, de 2 e 1, né, até 4.000, tá? E 4.000 fosse 30%. Tá? Aumenta um teste. Oi? Aumenta um teste. Eu vou ter que aumentar um teste, exatamente. Mas eu só tenho 2. E aí, como que eu vou fazer? Vai ter que usar outra função. Oi? Vai ter que usar outra função. Coloca um dentro do outro. Eu vou ter que colocar um dentro do outro. Se o que eu estou testando
que eu estou testando for verdade, acaba a minha função aqui. Acabou. É verdade, acabou. Mas se ela não for, eu vou ter que falar o seguinte, ó, mas eu tenho mais duas opções aí. Então essa é a minha primeira, ok? A minha segunda vai ter que ser um outro C. Uma outra função que eu vou fazer, outro teste lógico, colocar a minha segunda opção e a minha terceira opção. Olha que louco. Então, ó, preste atenção. Gente, se estiver chovendo, eu vou a São Paulo, tá? Chovendo, eu vou a São Paulo. Se estiver com sol, eu vou para o Rio de Janeiro. Se estiver com nuvens, nubladinho, eu vou para Minas. Ok? Vocês concordam que se estiver chovendo, eu não vou nem testar as outras coisas, eu já vou para São Paulo? Então, eu vou para São Paulo. Então, se aqui estiver chovendo, se esse meu teste lógico, eu já vou a São Paulo. Então, é mais ou menos assim. Se chovendo, eu vou para São Paulo. Se não, eu vou para o Rio de Janeiro. Se não, eu vou para Minas Gerais. Você entende que são três opções ali, eu não posso colocar, porque eu só tenho verdadeiro e falso? Então é o que eu faço aqui. Ó. Então a primeira eu testo, se for verdadeiro, acabou, já é São Paulo, beleza. Ah, mas eu tenho mais duas opções, pode ser Rio ou pode ser Minas, então eu tenho que abrir mais duas. Gerson, se eu tivesse 4, aí eu colocaria o teste lógico verdadeiro, o que eu faria aqui no falso? Outro C. Aí se tivesse mais duas, outro C, tudo dentro do falso. Até você chegar no que você quer. No caso do INSS, a gente teria que fazer, tem do 7%, do 9%, do 12%, do 14% e do nada. Não é isso? Então são 5 opções. Então eu tenho um C, aí ele vai abrir 2 testes, certo? Só que o último eu vou usar para poder abrir o outro. Então, 1C, 2C, 3C, 4 Cs, um dentro do outro. Olha que loucura. É muito difícil, né? É muito complexo, mas dá para fazer. Agora, vamos fazer isso daqui então agora com mais essa opção aqui. Então eu vou fazer assim, igual, vou apagar tudo. Se o 1.800 for menor ou igual a 2.000, certo? Eu vou fazer o 1.800 multiplicado por 10%. Agora, ao invés de eu fazer essa próxima etapa, que vai do 2001 ao 4.000, eu vou fazer primeiro o 4.000, vocês vão ver por quê. Se o meu salário ele for maior que 4.000, ou maior ou igual a 4.001, faz, é igual ao meu salário multiplicado por 30%. Se não, é o meu salário multiplicado por 20%. Fechei? Fechei. Tem que fechar 2 vezes. Eu vou tirar o igual agora para poder explicar, para não ficar uma coisa muito louca. Então, olha só. Está lá na hora da sua prova, viu uma função desse jeito aqui, primeira coisa que você tem que fazer, se viu uma função dessa aqui, colocar o joelho no chão, chorar, rezar e depois você resolve. Não, já coloca lá. Não Já tem separa. verdadeiro e falso? Já assinala as duas e vai para a próxima, nem resolve, já acha. Não perde tempo, não. Vai resolver classe lá em português, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Acha. Ó, beleza. Aí, eu tenho que olhar isso aqui. Meu Deus do céu. O Jorge me ensinou com o guarda-chuvinho. Como que eu vou fazer? Tem que meter os guarda-chuvinhos aqui, ó. Então, o primeiro ponto e vírgula, risca. Isso daqui eu tenho um teste lógico. Acha o segundo ponto e vírgula. Risquinho, verdadeiro. E o resto que se falso. Beleza? É isso que você tem que fazer. Aí você vai testar. Ah, eu ganho. Vou colocar aqui, ó. Eu ganho. Pode colocar 2.800, vai. Ó. Ganho. Boa. Deu erro.
É o Heron, as instalações do Heron. Já viu lá no sim, que você apaga a luz do projetor e desliga? O Heron que está bom. Ó, aí engraçado que só acontece com vocês. É. Ó, eu usei ontem, não Você não usa projetor, você Eu usei usa. ontem. Você usa giz, pá. A Violante nem tinha projetor. Né? Só porque. Não, usar giz sou eu. Usar lápis de cera é o Weber e o Zé. Não, ali é carvão. Carvão e nanquim. Deixa eu zoar um pouquinho. O Marlon, acho que hoje ou ontem, ele postou assim: é a aula raiz, louça com giz. Eu quase coloquei, falta de recurso. Que raiz é giz, o quê? Giz é quando eu dava aula lá em Oleara, lá de Verão, né? Não tinha projetor, cara. Aí a gente fala, o negrito, como que é o negrito? Era o que eu fazia? Não, o negrito, gente, é um desenho assim. Aí a palavra Gersu. Aí você clica no negrito, como fica? Aí fica assim. Gente, ele não tá mentindo, é verdade isso daí. Raiz, que raiz, caralho? Não tinha dinheiro pra comprar um projetor. Metálico. 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 Mas aí era fácil, lá era fácil, porque a lousa não era presa, aí você virava no Dá uma viradinha. Seu tonto, você aprendeu a dar aula lá, idiota. Eu choro até hoje. Vim espirrando de lá até aqui. No giz. Mas pelo menos você não pegou, nunca pegou nenhum pneu pela pista, né? Não, pneu. Só capivara. Só uma irmãzinha. Não, meu bicho mesmo. Mas a irmãzinha dele, ó. Não tá bom. Capivara. Mas um dia eu peguei uns irmãozinhos teus, viadinhos. Pegou uns Tá gravando, processo. Ele não consegue resolver, ele tá enrolando. Eu não sei resolver isso aqui. Deixa eu abrir o Excel aqui, gente. Tá indo ali. Vai, vamos trabalhar. Ó, então o teste lógico verdadeiro e falso. É a minha nuvenzinha, é o meu guarda-chuvinha aberto e é o meu guarda-chuvinha fechado, beleza? Então vamos lá. B1 é menor ou igual a B4. Então o que é meu B1? B1 é 2.800. Então eu vou colocar aqui, ó, 2.800. Ele é menor ou igual ao B4? Quem que é o meu B4? 2.000. 2.800 é menor ou igual a 2.000? Não, é maior. Então o que eu vou fazer? É verdadeiro? Não, não é. Eu ignoro o meu verdadeiro e vou resolver o meu falso. Quem que é o meu falso? Ixi, outro C. Se é outro C, você vai ter que fazer de novo a separaçãozinha. Então, se, aí vamos lá. Se B1 maior ou igual a B6, ponto e vírgula, fecha, teste lógico, verdadeiro, e o resto que se falso. Não importa o que tem para frente. Poderia ter 1 trilhão de coisas que tem para frente. É falso. E aí você vai resolver. Aí vamos lá. B1, o que é B1? De novo, 2.800. É maior ou igual a B6? Quem que é B6? B6 é o 4.001. 4.001. 2.800, ele é maior ou é igual a 4.001? Falso. Então, aqui tinha dado falso também, né? Então, se ele é falso, eu não vou fazer o verdadeiro e vou resolver o falso. O que tem dentro do falso para resolver? Uma continha, que é B1 multiplicado por C5. Quem que é B1? 2.800 multiplicado por C5, que é os 30% aqui. É o 20? Perdão. Você inverteu. 5 ao 20. Isso. Não, é que eu olhei aqui que tá longe. Certo? É isso aí. Então, ou seja, eu fiz 3 testes, né? Ah, mas e se tivesse mais 2, Jeff? De novo. Deu falso? Outro C com verdadeiro e falso. Deu falso? Deu outro C com verdadeiro e falso. Até esgotar todas as possibilidades. Tá? Então é assim que a gente faz o C. Probabilidade de cair uma função deste tamanho na sua prova. Quase zero. Tá? Probabilidade de cair uma fórmula com 2 funções dentro. Quase 100%.
Então, pode acontecer, muito bem provável, que aconteça uma função dentro de outra função. É mais difícil algumas coisas muito cabulosas, muito grandes, mas não é incomum aparecer função dentro de função. O que é mais comum acontecer é média dentro de soma, soma de média, essas coisas aparecem com mais recorrência. Beleza? Tá. Vamos fazer uns exercícios aí? Ó, vai na página 37. No final da 36 não tem nenhuma, né? No comecinho da 37, né? No comecinho da 37 tem o que eu já passei agora para vocês, que são os contes, tá? Conte C, conte num. Ah, deixa eu só passar um negócio antes de vocês fazerem aí. Olha aqui, rapidão. A sintaxe dos conte é conte, abre parênteses, intervalo. Acabou. Beleza? A do conte C é conte.c, intervalo, ponto e vírgula, critério. Ou seja, a primeira parte é o seu intervalo. A primeira parte é o seu intervalo, por exemplo, de A1 até B2. E o critério, lembre-se, se eu for usar o critério no conte C, eu quero contar todos os números de A1 até B2. Todos os números o quê? 2. Então esse é o meu critério. Eu quero contar todos os números maiores do que 2. Aí eu preciso de aspas aqui, ok? Isso é porque é no meu critério. Quando eu falo lá no C que eu quero, ó, B2 é maior que C3, esse pedaço aqui não é para colocar aspas, porque senão ele vai achar que isso aqui é um texto. Aí você quer comparar uma coisa com a outra. Agora, se eu quisesse fazer isso aqui, ó, se A2 for igual a, ok? Então eu estou comparando isso com isso. Isso aqui teria que estar entre aspas, é um texto. Tá? Então, quando é célula com célula, eu não faço isso, isso é um erro. Estou comparando essa célula com essa célula. Quero comparar se está escrito ok no A2. Então, A2 está escrito ok. Então, está escrito, eu tenho que colocar aspas aqui. Tá bom? E a gente fala aspas duplas, né? Mas é aspas mesmo. Tá? Só aspas. O outro é apóstolo. Beleza? Vai lá, resolvam lá e daqui a pouquinho a gente já corrige aí. Deixa eu abrir aqui para a gente corrigir. Ou você não vai gravar? Vou subir. Vou esperar passar o intervalo, né? Isso. Deixei o arzinho ligado até para você. É por isso que eu não fui. Se eu tô com calor, se eu fosse aquela hora, ia passar calor. Mas eu deixei o ar ligado para você. Não, tem não. Tá? Você vai dar intervalo daqui a pouco, vai. A hora que você quiser, eu dou intervalo. Não. O intervalo você vai ser rápido hoje, que hoje é finados, né, gente? A gente tem que sair mais cedo. Eu concordo. Você quer sair mais cedo hoje ou passar no concurso? Passar no concurso. Você errou a resposta. Eu quero sair mais cedo hoje e passar no concurso. Porque um é a condição do outro. Você errou. Comissão visual das planilhas. Geralmente o Sérgio não faz muito isso. Quem gosta muito é o FCC. Ah, mas você vai dar o intervalo, né? Pra eu pagar um café pra eles, né? Ó, só vou corrigir aqui, a gente já vai sair. Presta atenção. O A1 não é aqui, ó, quantidade? Olha aqui. Não é isso? É quantidade. O A2 não é A1, mas ó, como tem essa parte cinza, às vezes a gente é confundido. Então só toma cuidado com isso, tá? Do A1 até o D4, ó. A1 até o D4. Quantos números eu tenho aqui? 3. 3. Acabou. É isso. Simples e fácil. E esse monte de texto? É número? Não. Então não conta. Acabou. Certo? Conte valores de A4 até B9. Então, ó, A4 está aqui. Olha lá, Shark, aquele dia você falou de selecionar, ó.
B9 está aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Fazer um retângulo em volta dos meus dois retângulos aqui. Ó. Olha só. Então eu tenho quantas células preenchidas? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Beleza? 10. Agora olha só a sacanagemzinha. Eu estou colocando aqui, ó, tudo 2 pontos. O que poderia ter aqui? Um ponto e vírgula. Tá? Então, no automático, a gente vai no até, vai no até, vai no até. Cuidado com o ponto e vírgula, que é só uma diferenciazinha ali. Contar vazio de A1 até G2. Bom, contar vazio de A1 até G2. Ó, A1 até G2. É isso daqui. Quantos vazios eu tenho? 2. 2 buraquitos. 2 células vazias. Ok? Então, 2. Conte C do A1 até o F3, ou seja, do A1 até o F3, olha só, é só aqui, correto? Do A1 até o F3, quando ele for maior que 2. 2. É maior que 2 aqui? Não. 1 também não é. Texto não é. E isso daqui é maior que 2? Lembra? O que tem aqui dentro? 10. Certo? Apesar de estar R, cifrão, vírgula, 00, o que tem aqui dentro é 10. É maior que 2? Sim. É. Então, o resultado aqui é 4. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então vamos fazer um intervalinho? Vou pagar o café para eles hoje. Beleza, então.